da morte, aprendemos que a morte existe 3 tipos delas. Deixa eu ver se vocês lembram. Primeira, física. Bem alto, morte. Física. Segunda morte. Terceira morte. Morte física, espiritual e morte eterna. Bem? Então, já que nós falamos sobre essa doutrina, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Bom, vamos falar da primeira e segunda ressurreição. Ok? Porque haverá uma primeira e haverá uma segunda. Ok? Pastor General, estou com um banquinho, vou descansar, mas ele descansa um pouco porque eu vou ter que conversa. Ó, página de número 14, vamos lá. Página 14 da vossa apostila. O tema que nós vamos tomar como base está no telão. Apocalipse capítulo 20, verso número 6. Eu só quero que vocês abram a apostila para a gente se localizar. Página número 14. Primeira e segunda ressurreição. Prometo a vocês que, se hoje der tempo, falaremos também do arrebatamento da igreja. Todos encontraram, digam amém. Amém. Página número 14. O tema, como base, está em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Está na apostila, está também na nossa tela. Como a gente quer uma leitura perfeita, em alta voz, nós vamos todos ler juntos aqui. Bom? No 3, nós lemos 1, 2, 3 e já! Mais forte, mais alto, com mais autoridade. 1, 2, 3 e já! Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Obrigado, pastor Alex. Pastor Alex, não estou passando isso, Bom, Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz: bem-aventurado santo aquele que tem parte em qual ressurreição? Em qual? Em qual? Primeira ressurreição. E já vocês vão entender por que é bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição. Bom, diga comigo: eu não quero participar da segunda. Eu quero na primeira. Já você vai descobrir por quê. Tá bom? Apostila, página número 14. Vou deixar a Nicole. Cadê a Nicole? Vou deixar ela lá no telão. Não vou precisar agora. Tá bom? Página número 14. Acharam aí a apostila de vocês? Quem não tem a apostila, fique do lado aí de alguém que tem, para você acompanhar. Bom. A ressurreição é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, pois, como disse Paulo, se Cristo não houvesse ressuscitado, então não haveremos de ressuscitar. E se não havermos de ressuscitar, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Paulo está dizendo que não adiantaria nada a gente se reunir aqui nessa noite, pregar, ensinar, se Cristo não houvesse ressuscitado. A ressurreição de
lindas e perfeitas do Evangelho. Porque morrer por alguém, qualquer um poderia morrer. Agora, ressuscitar é difícil, não é? Então, a vitória de Cristo está na ressurreição. Quando Cristo morre, o inferno se alegra. Quando Ele ressuscita, aí o inferno sabe o que é ter um Jesus todo-poderoso. Não é verdade? É interessante, irmãos, que aqueles que se dizem ser deuses ou são adorados, morreram e não ressuscitaram. E esses não incomodam ninguém. Mas só porque Jesus morreu e ressuscitou, Jesus incomoda tanto, né? Porque alguém morto não incomoda, mas estando vivo vai incomodar muita gente, né? Tá bom? Então, fundamentos da doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição tem base no Antigo Testamento. E tanto conceito quanto profecias estão presentes em vários livros antigo testamentários. Vimos, por exemplo, que a profecia de Isaías, capítulo 26, e no verso 19, quem pode ler para a gente bem alto aí na apostila? Isaías, capítulo 29, 26, verso 19. Está na apostila de vocês. E eu espero alguém ler bem alto. Isaías 26, 19 que diz: Mas temos essa certeza, os que pertencem ao Senhor vão voltar a viver, e seus corpos serão ressuscitados. Os que já foram enterrados vão despertar e cantar de alegria, e a luz da vida vai cair sobre eles como orvalho. A terra dará luz aos seus mortos, luz dos seus mortos. Então a doutrina da ressurreição é muito antes de Cristo. A ressurreição já era falada no Antigo Testamento e muito clara no livro do profeta Isaías. E também é chamado como profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca do Messias, da sua morte, da sua ressurreição e do seu retorno a essa terra. Então, o profeta Isaías é o chamado de profeta messiânico. Bem? Não é em vão que o profeta Isaías tem 66 capítulos. Olha que curiosidade. O livro do profeta Isaías é considerado a mini-bíblia, pastora Neuza, porque tem 66 capítulos, a mesma quantidade de livros que tem na Bíblia Sagrada, sendo que nós temos 27 livros no Novo Testamento e 36, se não me falha a memória, no Antigo Testamento. Somando essa quantidade de livros, nós temos 66 livros na Bíblia Sagrada, a mesma quantidade de capítulos que tem no livro do profeta Isaías. Ok? Em Daniel capítulo 12, no verso 2 e no verso 3, vai haver uma reafirmação da promessa da ressurreição. Quem pode ler para a gente aí? Daniel capítulo 12, verso 2 e 3. Está na apostila.
primeira ressurreição. Ok? Eu vou pedir para a Nicole colocar para a gente Levíticos capítulo 23 na tela, para a gente ler. A primeira ressurreição foi tipificada no Antigo Testamento, através da lei da colheita. Diga comigo. A primeira ressurreição vai ser tipificada no Antigo Testamento na lei da colheita. Olha como Deus é lindo, irmão. Deus vai pegar a lei que Ele estabeleceu sobre a colheita e vai tipificar como é que vai acontecer a ressurreição, pastor. Olha que lindo. E nós vamos entender isso nessa aula de hoje. Vamos lá. Funciona assim. A colheita dos grãos, frutas e cereais deveria ser feita em 3 etapas. Quantas etapas? 3 etapas. Nós vamos. A primeira dessas etapas, na primeira etapa, os judeus deveriam recolher os primeiros frutos ou feixes que estivessem maduros e teriam que levar como oferta perante o sacerdote. Essa primeira colheita e essa primeira oferta era chamada de oferta das primícias. Ofertas de quê? Das primícias. O que significa primícia? Então Deus estabeleceu uma lei, irmão Jessé, de tudo que vocês plantarem, as primícias são minhas. Deus mandava entregar para o sacerdote, porque Deus não queria pegar plantação. Mas como sinal de que a primícia era de Deus, o sacerdote representaria quem? Deus. Então a primeira parte da colheita era oferecida para quem? E o sacerdote representava quem? Deus. Então a primeira parte da colheita era de Deus. Levíticos capítulo 23, verso 10, agora. Verso 10. Nós vamos ver 1, 2, 3 e já. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizeres a sua colheita, então dareis em conta das primícias da vossa oferta ao sacerdote. E ele colherá o ouro perante o Senhor, para serem aceitos no dia seguinte ao sábado. Volta no verso 10 para mim. Olha, fala para os filhos de Israel, é Deus dizendo para Moisés. Moisés diga para os filhos de Israel que quando eles entrarem na terra, que manda leite e mel, e eu vos hei de dar, e quando eles fizerem a colheita, então Moisés diga para eles trazerem um molho das primícias da vossa colheita ou da vossa série, e entregar para quem? Sacerdote. E olha o que o sacerdote fazia, meu irmão. O sacerdote, Moisés, vai mover. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote moverá. Então o sacerdote pega a primícia e apresenta para quem? Entendido essa primeira etapa da colheita, vamos para a segunda. A segunda etapa da colheita, se tem, eu coloquei aqui que era 3 etapas, mas essa aqui é a primeira, né? A das primícias, por isso que se avisar você. Existia uma segunda etapa. A segunda etapa da colheita, na consciência de vocês aí, era a semana da grande colheita. Como é que era o nome dela, essa segunda etapa? Grande colheita.
de rabiscos da colheita. Todo agricultor ou fazendeiro tinha que deixar para trás todo o fruto que caísse conforme o texto de Levíticos, capítulo 23, verso 22. Olha, vamos ler? Verso 22. 1, 2, 3 e já. Pode deixar lá. Enquanto fizermos a vossa colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua, porque para o pobre, para o estrangeiro, os deixarás, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Essa lei da colheita, irmãos, chamada colheita dos rabiscos, é exatamente Deus cuidando dos necessitados, cuidando dos pobres, que não tinha por que plantar, irmão Boné, não tinha por que comprar. A lei dos rabiscos, Deus disse assim: todo fazendeiro, quando começar a colher e começar a cair fruto no chão, não é para pegar. Quem plantou e pegasse os rabiscos, irmãos, era punido, porque era a lei estabelecida por Deus. O que ficou para trás não era para ser colhido. Aí os pobres, os estrangeiros, iam atrás, pegando e colocando na bolsa, colocando na sacola. O Deus é lindo, né, irmãos? Perfeito. É por isso que o salmista Davi, no Salmo, ele diz: eu fui moço, agora já estou velho. Contudo, eu nunca vi um justo mendigando pão, nem tampouco a sua descendência passar fome. Então Deus cuida. Deus, ele se preocupa com aqueles que não têm. Hein? Então nós entendemos que, segundo a lei, deixa eu ver, tem um vento soprando. Segundo a lei da colheita, Deus tipifica para a gente entender como é que vai acontecer a ressurreição dos mortos, pastor Elton. No Antigo Testamento o povo não entendia, mas hoje nós podemos compreender. Hoje nós podemos entender. Entende agora por que é que o tema da sua apostila é exatamente conhecendo o segredo de Deus? Sim? Porque através da palavra Deus revela para nós os seus segredos. Tá? Não é que está escondido, não é que Deus tem segredinho, não. Está em segredo na sua palavra, mas diga comigo: Deus só revela segredo para quem lê Bíblia. Quer descobrir segredo de Deus? Vai para a palavra e vai descobrir tudo de segredo dele. Só é segredo para quem não lê. Só é segredo para quem não medita. Só é segredo para quem não examina. Aí é segredo. Aí a gente só passa a ter direito nas revelações quando nós pegamos na sua palavra. Amém? Então começamos a compreender. Se a colheita, ela vai vir em quantas etapas? Quantas etapas? A primeira, diga para mim. A colheita das primícias. A segunda. E a terceira. Agora, já que está no Antigo Testamento e está falando de colheita, vamos agora conhecer o segredo e vamos trazer isso para o mundo espiritual, para o mundo físico. E o que vai acontecer? Vamos lá? Página de número 15, vai comigo. Página 15 da sua apostila. Diga assim comigo: a primeira colheita
Então, antes de Cristo, nenhum outro poderia ressuscitar. Porque Cristo teria que ser o primeiro. A palavra primícia quer dizer? A palavra primícia quer dizer? Vamos entender isso? Primeira fase: primícias. Cristo ressurreto, juntamente com todos os santos que ressuscitaram no dia da ressurreição, formam um grupo chamado por Paulo de as primícias da ressurreição. Mateus capítulo 27, põe para nós, Pai. Mateus capítulo 27, verso 50, 51, 52 e 53. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E fez o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Volta para a gente. Jesus, clamando com grande voz, rendeu o seu, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Ok. Verso 51. E eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto. Foi de alto? Foi de alto? O véu do templo, irmãos, era extremamente alto, quase que da altura dessa igreja, 7 metros de altura. Esse véu separava o lugar santo do santo dos santos. Desse véu ninguém podia passar, a não ser o sacerdote, levando a oferta. E se o sacerdote tivesse cometido pecado naquela época, pastor El, se ele entrasse no santo dos santos, ele era morto lá dentro, fulminado pela presença de Deus. Pois bem, a Bíblia diz que o véu se rasgou como? De baixo para cima? Sabe por que a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo e não de baixo para cima? Porque se o véu fosse rasgado de baixo para cima, alguém poderia dizer que era a mão humana que puxou o véu e rasgou. Quando ele rasga de cima para baixo, Deus estava dizendo: não foi mão humana, mas foi o meu próprio poder que abriu o que era fechado para que vocês pudessem entrar. A morte de Jesus abriu a porta, abriu o véu que separava o homem de Deus. Esse véu sendo aberto, Deus estava dizendo: pode entrar, que o acesso está livre. Pois bem, e tremeu a terra. O que aconteceu com a terra? Tremeu. E o que acontece com as pedras? Prenderam-se, racharam, quebraram. Pastor Elton, que é bebê, sabe o que é quebrar uma pedra, né, pastor? A gente estava esses dias mexendo na casa e eu e Gabriel achando pedra embaixo do terreno. E lá vem Gabriel com a marreta e um pedaço de ferro para poder quebrar. Então, agora olha o que Deus faz: sem marreta, sem auxílio de pedra, sem auxílio de mão, Deus faz a terra prender as pedras. Verso 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, começar a perguntar. Vamos ver. Então Jesus vem no seu espírito, e quando ele vem no seu espírito, a terra treme, os sepulcros se abrem, e aí os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados automaticamente.
A palavra dormir fala de... Então muitos corpos de santos que estavam mortos foram... Mas espera aí, se Cristo é a primícia, como é que a Bíblia está dizendo que eles ressuscitaram? Diga comigo, depois da vírgula, dos sepulcros, passaram-se 3 dias. Que coisa linda, né, irmão? Às vezes a gente lê a Bíblia correndo e acha que tudo vem acontecendo automaticamente. Ó, Jesus rende seu espírito, o sepulcro, as pedras fervem, os sepulcros se abrem. Aí o sepulcro se abriu, mas ninguém ressuscitou. Aí o sepulcro fica aberto, diga comigo, 3 dias. 3 dias. Aí só depois de 3 dias, irmãos e netos, é que esses irmãos vão ressuscitar. Quer ver como é importante ler a Bíblia? Verso 53 vai responder essa questão. 53, eu acho. 1, 2, 3 e já! Então só saíram dos sepulcros. Que lindo, né, irmão? E às vezes a gente lê um versículo e para. E aí Deus está dizendo, continua, meu filho. Vai mais um pouquinho. Cava mais um pouco. Diga comigo, diamante. Não se acha na superfície. Tem que cavar mais fundo. Na Bíblia é assim, irmão. Quanto mais você cava, quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você examina, mais diamante Deus vai te dar. Tá bom? Vamos de novo, 1, 2, 3 e já! Entenderam agora que primeiro ressuscita a primícia. Na colheita, na lei da colheita, o que era tirado primeiro? O que era tirado primeiro? A primícia. Diga comigo, Cristo é a primícia para Deus dos que morreram. É por isso que Maria Madalena, quando vê Jesus ressuscitado, Maria Madalena vem correndo, querendo agarrar, dar um abraço, porque estava com saudade. E Jesus disse, Maria, não pode ainda não. Eu ainda preciso levar a primícia do Pai. A primícia, Maria, é dele. Eu preciso lá levar. Eu preciso entregar, eu preciso lá mostrar para ele que a primícia saiu, ressuscitou. Aí a Bíblia diz que Jesus passa uma semana desaparecido. E aonde Jesus estava? Lá no Pai, oferecendo a primícia para ele. E aí se cumpriu o Salmo de número 24, que diz assim: do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Aí diz assim: quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Aí lá no finalzinho diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará quem? Rei da glória. Aí se pergunta: quem é o Rei da glória? E aí o céu responde: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aí mais uma vez no céu se ecoa dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da glória. Aí a pergunta de novo surge: quem é este Rei da glória? Aí a resposta vem: o Senhor dos exércitos, poderoso, Ele é o Rei da glória. Foi naquele dia que Jesus ressuscitou que as portas do céu se levantaram, os portais eternos se abriram, e aí gritou-se dizendo: aí vem o Rei da glória. Era Jesus chegando no céu para apresentar ao Pai o quê? A oferta, as primícias. Era
dizendo: Pai, eu ofertei a minha vida por toda a humanidade. O Senhor iria condenar todos eles. Estavam condenados ao inferno. Mas eu vim oferecer a oferta que o Senhor pediu. Essa é chamada de primeira. Da primeira. Primeiro o quê? Vazio. Vamos lá então? Entenderam essa questão da primeira fase? Então nós vamos ler. Põe pra gente aí, Cole, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. A gente lê. Então, durante uma semana, Jesus esteve ausente. E foi exatamente nesse período que ele levou a presença do Pai, o resultado do seu trabalho. E com ele aqueles que haviam ressuscitado no dia da sua ressurreição. Então Cristo, dentro do seu Espírito, os sepulcros se abrem. Quando ele ressuscita, juntamente com Cristo, muitos irmãos do Antigo Testamento também ressuscitaram. Pastor, quem foi esses que ressuscitaram? Não sei. Também queria saber. Mas nós só vamos saber quando chegar lá. Amém? Quem vai ir para lá de amém? Amém. Já foi. É a primícia. Agora tem uma segunda fase. Mas antes da gente passar para a segunda fase, olhe para mim, 1 Coríntios capítulo 15, verso número 20, 21. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos mortos. Porque assim como a morte veio para o homem, também a ressurreição dos mortos veio para o homem. 22, para 1, 2, 3 e já! Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua obra, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. Ô glória! Diga comigo, cada um pela sua ordem. Diga comigo, a ressurreição tem uma ordem, que é as primícias, a grande colheita e os rabis. Nós já entendemos que as primícias é Cristo e os que com ele ressuscitaram. Pastor, e a grande colheita? Quem são? Quem faz parte aqui da grande colheita? Levanta a mão. Eu vou perdoar vocês que não levantaram, porque vocês não sabem o que é a grande colheita. Então imagina, você explica para mim. Eu acho que a segunda colheita é quando Jesus voltar agora. Não é a grande colheita. Porque vai levar a igreja
mão na cabeça do Alexandre dentro do berço, não, Giné? Fechei o olho. Eu não me lembro se eu orei em voz alta, se foi só pensamento. Eu não sei se eu orei 5 minutos ou se foi meia hora. Eu sei que quando eu tirei a mão, terminei de orar, eu olhei para minha mão, estava toda molhada. Aí eu disse assim, irmão Paulo, meu Deus, que suor é esse aqui? Quando eu olhei para o Alexandre, ele estava pingando suor, ele havia suado a febre. Quando eu coloquei a mão na testinha dele, estava geladinho, a febre tinha passado e ele estava curado. Então Jesus, irmão, quando o suíno dá jeito, Jesus é seu único sistema único de saúde. Ele é poderoso para curar. Bom, ele cura até quem não merece. Uma vez que eu estava com um caroço aqui de trás da orelha, incomodando, doendo, eu disse, será que esse negócio de orar por mim mesmo está certo? Eu disse, eu vou botar a mão para ver. Aí botei a mão no caroço, irmão, e orei no caroço que eu tinha aqui no pescoço, e aí tirei a mão, estava lá o caroço ainda. Quando foi no outro dia, aí eu passei a mão e levei um susto. O caroço havia desaparecido. Eu disse, Jesus, obrigado. Obrigado. Amém? Então, Jesus é Deus Senhor. Único de saúde. Falamos da primeira fase da ressurreição. Vamos falar da segunda fase. A segunda fase é chamada de grande colheita. Jesus, no livro de Apocalipse, ele diz que os campos já estão brancos e maduros, e o ceifeiro já está com uma foice na. Então, ali está se referindo à colheita. Ok? Eu me lembrei de algo interessante. Diga comigo, no dia da grande colheita, vai ter joio no meio do trigo. Jesus não disse que tem joio no meio do trigo? Jesus estava dizendo assim, ó, o jeito que tem irmão cheio do Espírito Santo na igreja, tem uns irmãos tribulados. E tem outros que, além de tribulado, são joio, não é trigo. E aí, alguns irmãos, o irmão pastor Genival disse assim, Senhor, deixa a gente arrancar o joio, deixa a gente arrancar o joio, para ficar só trigo na igreja. Jesus disse, não, não é para arrancar o joio, deixa o joio crescer no meio do trigo, porque no dia da colheita, eu vou separar um do outro. Diga comigo, quem separa joio do trigo, Deus Cristo. Na época da colheita, irmãos, do trigo em Israel, a colheita é feita no tempo em que mais venta, em que mais o vento está forte. E não é por acaso, pastor Deus. Porque o ceifeiro, quando está com a foice, ele vai cortar tudo que estiver de pé. Porque no vento, muitas das plantas dele, você já viu? Quando o vento está soprando, as plantas não deitam assim? Algo assim, né? O que é interessante é que o joio cresce junto com o trigo. E sabe o que é que acontece? O joio parece com o trigo. O joio é idêntico ao trigo. Diga comigo, porém, joio não é trigo. O joio é vazio e seco, não tem fruta dentro. Já o trigo tem fruta. E o que acontece? Na época que está ventando, e Jesus disse, não arranque o joio, deixa crescer junto com o trigo. Porque sabe o que acontecia, pastor Filogênio? Quando o trigo crescia, o joio crescia do lado do trigo, coladinho, grudado. Sabe o que acontecia?
Quando as pessoas vinham arrancar o joio, o trigo havia enrolado a sua raiz no trigo. Quando puxava o joio, quem vinha junto? Quem vinha junto? O trigo. Aí matava joio e matava trigo. Diga comigo, é por isso que não pode tirar o joio junto com o trigo. Quem vai fazer isso é o ceifeiro, que vem com a foice. Aí o que acontece? É no tempo que mais venta, irmã Merielle. Aí o vento sopra, e aí eu vou dar o exemplo, de que esse pontinho vermelho aqui, ele é, deixa eu ver, ele é o trigo. Trigo, joio. Começava a soprar o vento, não vai. Quando o vento soprava, sabe o que acontecia? O que acontecia com o trigo? O que acontecia com o trigo? O trigo deita sobre o campo e o joio fica como? Aí Jesus disse, muito bem, pode ficar de pé. Não se dobra diante de mim, vai se dobrar diante da foice. Aí o ceifeiro vinha com a foice, cortando tudo que estava de pé, pastor Elton. Depois que passava o tempo do vento, o que acontecia? O trigo voltava para o lugar, aí a colheita vinha sendo feita, só tinha trigo agora, porque o joio foi cortado. Diga comigo, irmão, cuidado, porque o joio pode até não ser tirado hoje, mas vai ser cortado amanhã. Diga comigo, joio suga a força do trigo. Diga comigo, irmão trabalhoso suga as forças da igreja. Em vez de trabalhar, dá trabalho. Da Merielle é trigo, olha, vai buscar água do pastor. Entendido, irmão? Então nós vamos agora para a segunda fase, chamada de fase da colheita, ou a grande colheita. A segunda fase da primeira ressurreição se dará no dia do será no arrebatamento quando, mediante o toque da trombeta do arcanjo, todos os que dormem, a palavra dormir significa, então todos os que morreram em Cristo, vai acontecer o quê? Com o corpo cheio de machucado, com o corpo faltando perna, com o corpo faltando braço, diga comigo, com corpos glorificados, imortais e incorruptíveis. Deixa eu dar uma notícia boa para cá. Quem tiver faltando perna, no dia da ressurreição a perna aparece. Quem morreu cego, vai ressuscitar vendo até a glória de Deus. Quem morreu sem os braços, vai voltar levantando as mãos e dizendo glória a Deus. Quem tinha muito enxaqueca aqui, vai acabar. Porque o corpo vai ser ressuscitado incorruptível, imortal e glorificado. Que lindo, né, irmão Fábio? Que milagre vai acontecer. E os que morreram, cheios do Espírito Santo, salvos em Cristo, morreram, foram afogados no mar, ninguém achou o corpo. Foi o Ulisses Guimarães, foi? Meu pastor, uma dúvida aqui, a galera que queima o corpo, será
capítulo 20 de Apocalipse, verso de número 13. Não são vias naturais, tá, irmão? O natural do ser humano é morrer, enterrar. Mas se tem dinheiro para queimar. E se não der para enterrar, né? A Bíblia fala que não importa o lugar, onde está o corpo, a terra vai ter que estar seca. Se for cinza, vai ter que dar conta, se for mar, vai ter que dar conta. Né? O pó voltará ao. Eclesiastes capítulo 12, verso número 14, a Bíblia diz que o espírito volta a Deus. E o pó? Terra. O pó. Então não importa se cremou, virou pó, foi para a terra. É porque o nosso. Mas não é profanação a criação de Deus? Não é uma profanação? Não é vias naturais. A Bíblia não fala nada, né? Mas a Bíblia também diz: não farás que teus filhos passem pelo fogo. Se quer uma referência bíblica, né? Então é bom não cremar, tá bom, irmão? E nessa época da vida não existia esse processo de cremação. Não existia. Né? A Aliás, Bíblia enterrava as coisas enterradas. é uma cultura dos egípcios, viu? Mumificar e alguns queimar. Mas Jesus foi colocado dentro do negócio de sepulcro. Lá, Lázaro, tudo empolgado, né? Balsamado. Sim. Apocalipse capítulo 20, verso 13, pode colocou? Põe pra gente aí. Quando aparecer lá, apareceu? Hã? Sim. 1, 2, 3 e já! Vamos ler de novo, 1, 2, 3 e já! Olha! Ok? Então, verso 13: e deu o mar aos céus, e a morte e o inferno deram os mortos que neles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Não importa se está no pó, se foi queimado, se morreu, os bichos comeram, vai ter que dar, devolver. O mar vai vomitar os mortos para fora, os corpos. E aí Jesus lá em cima, isso aqui é coisa de arrebatamento, depois a gente fala. Lá nos ares Jesus vai chamar, vai tocar a trombeta. É por isso que ele diz: e aqueles que morreram e ouvirem a minha voz ressuscitarão. Ele vai chamar, ressuscitar. Aquele corpo antigo vai ser transformado num corpo glorificado. Por quê? Uma alarme tocando? Falamos da primeira fase, da ressurreição, que é chamada de fase da. A segunda fase é chamada de grande colheita, que acontecerá quando? No arrebatamento. Tem muitos textos que nos traz à luz essa palavra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. A Bíblia diz: eis que eu vos digo mistério, nem todos nós dormiremos. A palavra dormir na Bíblia fala de. Então a Bíblia está dizendo: nem todos nós morreremos. Por que nem todos nós vamos morrer? Alguém vai explicar? Nem todos vão morrer. E aí vai para o arrebatamento.
Jornal Nacional, dizer: muita gente sumiu, muita gente desapareceu. Não fiquem assustados, porque a gente já estava há muito tempo vendo ETs andando pela terra. Como é que chama as navezinhas deles? Como é a nave deles? As espaçonaves nós estávamos vendo no céu. É o quê? Os OVNIs. Objeto é o quê? Significa? Objeto voador não identificado. Diga comigo, é mentira. Não me engana, Satanás. Não existe ET. Diga, não existe vida fora da terra. Não existe ET. Isso é conversa fiada com o diabo para no dia do arrebatamento ele usar os jornais, os meios de comunicação para dizer: fica tranquilo, não foi arrebatamento coisa nenhuma, foi os ET que levaram o carro. Mas Paulo continua dizendo: eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, o que vai acontecer? Ressuscitarão incorruptíveis, porque importa que isso que é corrupto, esse corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da e quando isto que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí nós vamos gritar e bater de frente com a morte, dizendo assim, pastor Lima: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, o teu poder de me ferir? E aí nós vamos gritar: tragada foi a morte na vitória, porque a morte não terá mais poder contra aqueles que ressuscitarem nessa grande colheita, nesse grande arrebatamento. Amém? Então esteja pronto para subir, esteja preparado para você subir. Diga comigo: eu quero ser colhido, não quero virar rabicho. Porque os que não forem na segunda fase, a primeira já aconteceu, você ficou. A segunda fase vem aí. E quem não subir na segunda fase, talvez consiga subir na terceira fase. Porque se na segunda fase, com tanta facilidade, com igrejas abertas, um evangelho sendo pregado, né, irmã? Tempo da graça, né? No tempo da graça, evangelho sendo pregado, igreja de porta aberta, não é só uma, tem logo 3 abertas, para ver se entra. Mas tem uns que entram e saem batendo aí a cara na parede, nem olha para cá. Segunda fase é chamada a grande colheita. 1 Tessalonicenses, está aí na apostila de vocês, no capítulo 4, no verso 14. A Bíblia diz assim: eu não quero, irmão, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também nós cremos que aqueles que com ele morreram, ele os tornará trazer com ele. Põe para mim, pai, o Xande, que você já subiu. O verso 15. Eu não sou obrigado a gravar, não tem que pegar lá também. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, diga comigo, que ficar vivo para a vida do Senhor,
Quando eu li esse texto e entendi, irmão, eu estava com alegria. Quando eu li esse texto e o Espírito Santo me revelou, eu dava com alegria. Porque eu achava que era só isso. Ressuscitou os mortos e eu fui arrebatado, fomos arrebatados. Não. Você está aqui? Logo 16, olha. Estou chamando embora, mas é porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de anjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo faz o quê? Mas ressuscitarão de que forma? Não, eles vão ressuscitar por último. Vai ressuscitar por último? Depois nós, os vivos. Olha que lindo, irmão. Esses que serão ressuscitados primeiro são os que já dormem no mesmo. Se o arrebatamento acontece hoje, o irmão que morreu de manhã, Se ele vai ressuscitar só se ele for salvo, sim. A Bíblia diz os que morreram em Os que morreram em Cristo. Se o irmão morreu em Cristo de manhã e o arrebatamento foi agora de noite, o irmãozinho não vai dar nem para ser sepultado. Os que morreram há 2000 anos atrás, na época de Cristo, também ressuscitarão. Bem, pastor. Pedro, Tiago, João, estão tudo esperando a ressurreição. Mas a parte que fala que ressuscitaram para o julgamento, é depois desses que vão subir, como é que é? Exato. Lembra que fala da primeira e segunda ressurreição? É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira, porque os ressuscitados na segunda serão ressuscitados para a vergonha eterna, para a condenação. Esses primeiros da primeira ressurreição são santos. E essa primeira ressurreição nós estamos aprendendo que está acontecendo em quantas fases? Estou segurando aqui porque eu não consigo levantar o. Essas ressurreições que a gente está falando são a primeira ressurreição, que acontecem em 3 primícias. Grande colheita, grande colheita. Então, as primícias são santos, salvos, bem-aventurados são eles. A segunda fase, bem-aventurados são eles. Terceira fase, mais ou menos bem-aventurados. Porque eu já vi gente dizer assim: não, pastor, esse negócio de ser crente é difícil demais. Eu não vou subir no arrebatamento, não. Eu acho que eu vou subir só lá na grande tribulação. Se o cabo não subiu na graça, vai subir na perseguição, irmão. Tem que ter muito sangue na veia. Tem que ter colocado o sangue de Cristo na veia. Porque o que tem de gente que vai se render quando o anticristo chegar e dizer: e aí? Vai ou não vai? É rapidinho, é só botar um número, meia. Aí você vai para o mercado, compra e vende. Então pode botar. Perdeu a salvação. Condenado. Paramos aqui, gente. Não, estava falando de que os mortos ressuscitam. Só depois nós seremos. Aí quando eu descobri isso aqui, irmão, e depois daquele ponto final, em algum tempinho, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí você vai estar olhando e aí vai ver aquele parente que você chorou tanto, sepultando ele, ressuscitando, saindo da terra, o sepulcro se abrindo e a doença com a qual ele havia morrido desapareceu. Aquele parente que
morreu de acidente, que não pôde nem abrir o caixão porque dilacerou o seu corpo, você vai ver ele saindo da sepultura com um corpo perfeito, subindo para a glória. E aí depois que tudo isso acontecer, Jesus diz: agora venham para cá. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com eles. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para todos sempre com o Senhor. E aí o verso 18 diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Amém? Então não se entristeça, está chegando o dia da grande colheita acontecer. Amém? Diga irmão, mais forte, diga irmão, bora se ajeitar, bora se preparar para subir nessa colheita. Diga esse negócio de rabisco. Então a primeira fase da ressurreição, quem ressuscita? Quem eram? Quem eram eles? Quem era? Amém. A segunda fase que nós falamos agora da ressurreição, a ressurreição será uma grande colheita. Quê? Que hora que passa rápido, né? Diga comigo, irmão da Sé, vão ter que aguardar a segunda ressurreição. Diga assim: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A irmã que você perguntou daqueles que terão parte só na segunda. Diga: a segunda ressurreição é ressurreição de desviados, de ímpios que não quiseram nada com Deus. Aí não pegou a oportunidade de se arrepender? Não. Quem vai ter uma segunda chance é só o rabisco. Vamos falar sobre ele agora, tá bom? Os que morreram sem Cristo já estão perdidos, condenados. Ó, tiveram uma oportunidade. Tiveram. Como nós estamos tendo hoje. Diga irmão. Mais forte, diga irmão. Pelo amor de Deus. Aproveita a oportunidade que Ele está te dando hoje. Porque naquele grande dia não vai ter isso. Ah, Senhor. Vocês lembram do jovem que estava aqui domingo passado? Lembra? Lembra? Quem estava aqui domingo passado? São poucos, não tinha muito. Na hora da pregação, Jesus disse assim: diga para o povo, daqueles que estão duvidando, peça a eles para mim, que eu vou fazer um sinal para eles. E ele mandou fazer 3 vezes, quem lembra? Diz: Jesus, se o Senhor está aqui, dá um sinal. Jesus, se o Senhor. Aí Jesus mandou o sinal. Entrou um jovem. Quando ele entrou, eu disse: por que você está aqui? Porque eu senti a presença de Deus no meu quarto. Eu disse: o que você quer? Eu quero que você orasse comigo. Drogado, bêbado. Ele ajoelhou, nós oramos. O espírito maligno tomou conta dele. Nós expulsamos o espírito maligno.
E aí, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. E aí eu chamei ele, acho que é, como é que é o nome? João Vitor. Porque quando eu chamo pelo nome, ele responde, eu sei que não é demônio que está falando, não é a pessoa. Quando ele me respondeu, ele disse: eu quero sair daqui. Cuida aí. E aí minha esposa assistiu e disse: não, você não vai sair daqui. Você vai sair dela. Ele disse: não, mas eu quero sair Parte que daqui. o pastor está falando do nome, eu disse: suporto João também. Vitor, O nome do cara. Aportava o cara. porque sabe o que acontece, irmão? As pessoas vão fazer a sua escolha hoje, aonde vão querer passar a sua eternidade. E Deus deu uma outra oportunidade para aquele jovem. A minha oração é essa: que Deus deu uma outra oportunidade. Mas eu não posso obrigar ele. Se tem uma coisa que a gente não pode, é obrigar as pessoas a quererem Jesus e nem aceitarem ele como Senhor da sua vida. Foi ele, né? Porque o Espírito manifestou, saiu. Quando saiu, ele voltou em si. E ele disse: o que eu estou fazendo aqui? E ele declarou com a boca dele que ele queria. Então, irmão, se a pessoa diz que não quer, não obriga. Pregou, a pessoa não aceitou, bate o pó no chinelo e vai procurar outro. Porque a salvação é assim, é individual. Romanos capítulo 10, verso número 9 e verso número 10, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor da sua vida, e em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será? Porque com a boca se faz profissão para o pecado, e com o coração se crê para a justiça de Deus. Então, se a pessoa com a boca está confessando que não quer Jesus, não obrigue, não insista. Diz o profeta Zacarias. Diga comigo: Jesus não é banana de resto de feira para ficar se oferecendo. Bananas de final de feira é que o feirante fica lá vendendo. Ó, banana. Está baixinho agora. Está tudo mudo. Aí ele quer vender de qualquer jeito. Diga comigo: Jesus é caro. Ele abriu isso. Pagou a nossa salvação com preço de sangue. Ô Jesus, deixa eu falar. Só para a gente esclarecer um pouquinho. O irmão estava vendendo peixe na feira. Novo convertido, a pastora Léa já pegou o negócio. Novo convertido, pastora Deus. E aí, Gabriel, vendendo, e o peixe não saía, estava vendendo caro. E aí, novo convertido, pronto. E o irmão baixou e resolveu baixar o preço do peixe. E ele começou a gritar na feira. O cara baixou. 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 E aí o pastor dele chegou na feira e começou a dar fumo. Diz: fulano foi batizado com o Espírito Santo. E nada, era só o cara que tinha baixado. E o pastor achou que ele estava falando de mim. O cara baixou, o cara baixou. Para me pegar a atenção de vocês, tá bom? Primeira fase da ressurreição. Quem sobe? Jesus, Delícia, Jesus. Segunda fase, quem sobe? grande colheita. São todos os irmãos, né? São todos os irmãos. Eu vou falar um negócio, mas vai pegar muito tempo da nossa. Vamos para a terceira fase. Terceira fase chamada rabisco da colheita. Assim como na lei da colheita do Antigo Testamento, haverá a ressurreição daqueles que ficaram para trás. Ou seja, daqueles
paz que haverá na terra. Diga comigo, na grande tribulação haverá salvação. Os vivos. Os vivos, salvação, irmão. Mas aí, para ser salvo na grande tribulação, tem que dar a sua própria. Tem que dar a sua própria vida. Se hoje o povo não dá nem o tempo que tem para estar na casa de Deus, imagine dar vida. Já parou para pensar? Hoje, os crentes no tempo da graça, Jesus só pede uma coisa: vem para minha casa, busca primeiro meu reino, minha justiça, as demais coisas eu vou acrescentando para vocês. Vem! E aí as pessoas dizem: não, Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu cheguei agora no trabalho, estou só o bagaço. Jesus, tá bom. Aí Jesus vai para outro e diz: ei, vem para minha casa. Jesus, eu estou aqui doente, arrebentado, uma febre, coluna doente. E Jesus diz: tá bom. Quando era o outro dia de manhã, Jesus veio, o mesmo que ele chamou de novo para vir para a casa dele, levantando, de manhãzinha aconteceu. Coluna doente, febre queimando, se ajeitando na frente do espelho para ir trabalhar. Vou falar, tá calmo. Todo bonitinho. Aí Jesus chega para o outro: ei, vai para minha casa. O senhor não está vendo, não está chovendo? Jesus, o senhor não está vendo os pingos de chuva? O senhor acha que eu vou molhar minha pranchinha? O senhor acha que eu vou com essa sinusinha pegar esses pingos de chuva? Vou nada. Eu vou é tudo. Aí Jesus brincava aí no sofá, fica televisão, cochilar e dormir. No outro dia de manhã, Jesus está lá com o olho dele, com chama de fogo, olhando o cabo que disse que estava chovendo de noite, no meio da igreja, levantando cedinho, um toró daqueles, levantando, olhando o relógio e disse: deixa eu ter que trabalhar. A nação do fogo está falando: ele vai me dar uma chamada. Vou levar ele aqui. Vou falar aqui. E aí o cabo sai debaixo de chuva, aquele toró, volta a sacola lá do alto. Não estou fazendo propaganda não, eu estou falando da sacola do alto porque é famosinha, né? Bota a sacola do alto amarrada, a mulher lá o sapato, muito na mão, chuva caindo na cara, nos olhos, fudido, o cara tá. Aí agora você imagina, se Jesus pede o mínimo aqui e eles não, e quando Jesus na grande tribulação pedir calma, se tem gente que vai correndo, não, vou morrer nada, eu vou ficar aqui na mão de Cristo. Vou morrer. Agora a operação dele vai ser maior do que agora. O engano vai ser pior. O engano vai ser pior. E aí onde Cristo vai dizer que nada, aqueles crentes que o ET levou, é tudo cafona. O ET tirou porque era tudo gente da cabeça fraca. Era tudo doido. Onde Cristo vai dizer: o ET levou só o doido. Agora ficou só os cabeças. Porque vai ter dinheiro, ele vai
também a gente já falava, Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, o diabo quis comprar Jesus lá. Quando o diabo chega e diz, olha, está vendo todos esses reinos da terra, toda essa riqueza, eu vou te dar tudo. Tu só precisa fazer uma coisa. E é o quê? Assina o contrato. O que é o contrato? Dobra os joelhos aí e agora. Só isso que tem. E hoje o que tem de gente assinando contrato, vendendo sua vida, vendendo o dom que não é seu, que é de Deus. Veja. Não tem mais quando vou pregar. Eles vão aonde a gravadora manda. Vai onde a gravadora manda. E assim também está os pregadores. O pregador prega aqui em Roda Velha hoje, em João 3,16. Vai para Luiz Eduardo e prega de novo, João 3,16. Vai para Barreiras e prega em João 3,16. Tem mais alguém para frente? Mais para frente aqui. Vai para Cotirama, prega João 3,16. Eles não têm mais muito tempo para sentar e ler a Bíblia, eles só pregam a mesma mensagem. Aí o coitado pastor está aqui, todo domingo tem que pregar uma mensagem nova. Os irmãos dizem, não vou ouvir, os ideólogos lá. O coitado do pastor se matou. A terceira fase é chamada arrebatamento do abismo. Vamos lá. Pastor, vai ter salvação? Vai. Põe para mim, de Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Quando vai chegando, a igreja já está lá no céu. Aí vai chegando os irmãos, vai chegando do céu. Aí os irmãos que foram arrebatados, um ancião que está lá, pastora Deus, um ancião pergunta, quem são esses aí que estão chegando aí? Hein, pastor? A grande colheita, os irmãos que foram arrebatados da igreja, aí eles vão perguntar, quem são esses irmãos que estão chegando aí no céu? Quem é? Aí o Senhor responde, são os que lavaram as suas vestes e branquearam as suas vestes na grande tribulação. Vamos ler? Ele quer botar tudo logo, né? Tá bom. Mas fica pequeno para os irmãos. Vamos ver se dá. Não, deixa assim. 1, 2, 3 e já. E um ancião me falou, esses que são vestidos de vestes brancas, quem são? Quem é? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as lavaram no sangue do Cordeiro. Bem? Então, aí vai chegando lá, um cara de gente no céu. Aí eles assim, diz, que negócio é esse? Quem é esses aí que está chegando aí? Aí é o rabisco. Quem são? Quem são esses vestidos de branco? De onde eles estão vindo? E aí eu disse, Senhor, tu sabe, né? E ele disse, estes são os que viveram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue de quem? Fica comigo, rabisco. Só vai subir, se branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. E para branquear custa vida. Hã? Para branquear as vestes custa vida. Para branquear as vestes ele vai custar vida. É misturar o sangue dele com o Cordeiro, irmão. É morrer. Olha lá, a Bíblia diz. Olha lá. Quem são esses vestidos brancos? De onde vem? E ele diz: esses são os que vieram Da grande tribulação. Que vieram de onde? Da grande tribulação. Ó.
tem que dar a própria vida na grande tribulação. E hoje, nós não estamos dando nenhum tempo para Jesus. Qual que é a premissa do nosso salário? Quanto que é a premissa do nosso salário? Quanto que é a premissa do nosso salário? 10%. Qual que é a premissa do nosso tempo? A premissa do nosso tempo continua sendo 10%, sim ou não? E quanto que nós estamos dando? Está dando quanto, Gabriel? Quanto? Vai falar. 2%? 1%? Aqui, peraí, 1,0,1%. Diga, eu estou devendo para Deus. Diga, eu vou mudar minha fala. Diga, eu estou bem me roubando. Mas quando você casa aí, o dia com Deus foi 24 horas. Tirando 10% de 24 horas. 2 horas e? Aí você bota 2 horas no culto. 2 horas, você começa às 7. Quando dá 9 em ponto, já tem irmão. Pastor, combina, não termina de orar. Eu botei o relógio lá atrás, né? Os irmãos querem ver esse curso para olhar para lá. É relógio aqui lá atrás. Os crentes não olharam, ficam olhando só para mim. O celular vai grudar, olha na hora. Aí fica com o celular na mão, e aí a gente diz, irmão, abre a Bíblia aí em Abacuque, e ele está lá em Facebook. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 8, Deus faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Vou fumar dali agora. Todavia vós, em que, Senhor, te roubamos o dízimo e nossa oferta? Com maldição, vocês têm que ser amaldiçoados, porque roubais a mim. E quando Deus fala de roubar, não é só dízimo. Nós temos roubado o tempo que é de Deus. Nós temos dado migalha para Deus no nosso tempo. Nós temos dado o que sobra do nosso tempo. Eita, que o seminário começou a esquentar e pegar fogo, hein? Não, vou falar, né? Não tem nada a botar, né? Não é verdade? Então, irmão, a gente precisa entregar para Deus. Põe para mim, Xande. Apocalipse capítulo 20, verso número 4, verso número 6. Botou quanto, Xande? Botou? 1, 2, 3 e já!
assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Diga comigo, na grande tribulação, para ser salvo, serão degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal. Não receberam o quê? Quem lembra qual é o sinal? Qual que é o sinal? Não, sem doença, sem morte, paz. Nós vamos estudar. Diga, irmãos, é sério. Esse aqui é ansiedade. Já não vamos falar do milênio. Oi, irmão. No milênio, irmão, sabe o que vai acontecer? Olha como Jesus conhece o ser humano. Olha como Jesus conhece o que ele criou, a sua criatura, pastor Elcio. Nos 1000 anos, Satanás vai ser preso. Satanás não tem mais poder de atentar ninguém, não tem mais poder de ficar enchendo a paciência de ninguém, porque hoje, tudo que acontece, o que foi, irmão, que você fez? Por que você fez isso? Não, pastor, o diabo foi que veio fazer. Aí um dia o rapaz resolveu sair para procurar o diabo. Disse, não, vou procurar. E aí saiu de uma vitória, procurou, saiu rodando, foi na praça, foi numa rua, foi na... Aí encontrou ele, sentado, lá no meio do filho, para a alegria do pastor Elcio, sentado e chorando. Aí o cara chegou, por que você está chorando? Ele disse, esses crentes, tudo que eles fazem, eles dizem que é eu. Tem coisa que não é ele não. É por isso que ele fica bravo. Não. Tudo que eles fazem, eles botam a culpa em mim. Falta de vigilância. Pastor 1 está aí, Tiago, capítulo 1, verso número 4. Resisti, pois, ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele. Senhora, irmão, você tem que botar ele para correr. Tem que botar ele para fluir em você. Tem hora que você tem que correr dele, mas tem hora que tem que botar ele para correr. Meu irmão. Tem hora que ele tem que correr. Não é? Aí eu lembrei de outro que resolveu para sair para procurar ele. Porque tem gente que gosta de procurar, né? Tem gente que procura, né? Aí saiu para procurar. Não estou procurando. Foi lá no boteco, lá no perigoso, tá? Não, olha, não é todo mundo de lá assim, não. Pelo amor de Deus, não deve não. Vai ser gravado aí, né? Rodou em todo canto, nos prega, todo canto e não achou. Aí quando procurou, quando olhou, ele estava lá na frente da igreja, sentado, e olhando para dentro da igreja. E aí disse, mas eu te procurei, olha, em tal lugar sentado. Procurei em tal lugar sentado. E você está aqui na frente da igreja? Disse, porque os que estão lá já estão tudo fazendo minha vontade. Eu estou de olho nesses que estão aqui dentro. Estou estudando, fazendo um seminário, eu estou de olho neles. Vê se ele quer entrar, pastor Edivaldo, sentado numa cadeira aí. Vamos? Ele falou assim, aquele lá é São Pedro. É. Aí eu lembrei do outro que estava caminhando em cima do muro. E aí do lado, irmão Wagner, vi um monte de anjinho com a aura na cabeça,
E aí, aquele lado cheio de anjos, glorificando, com harpas na mão, adorando ao Senhor. Isso foi esse caso do Rio. E do outro lado ele olhou do muro e via uns capetão com uns espetão, espetando uns, ora espetando, outro sentando num sofá cheio de fogo. E aí aquele estava em cima do muro e os anjos tudo gritando, dizendo para ele: vem para cá, pula para cá, vamos adorar o Senhor. E os que estavam lá do outro lado, nos espetando, nem davam o mínimo para ele, nem olhava. Aí ele foi ficando incomodado. Aí ele chamou o que estava lá, no tridentão saindo do fogo, e disse: vem cá, por que é que esse povo do lado de cá fica tudo me chamando para ir para lá? E vocês não estão nem me vendo, não me dá nem assunto, nem presta atenção. Aí ele disse: não, é que o muro que você está em cima aí já é nosso. O muro é nosso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diz: irmão, desce do muro. Toma uma decisão. Esse negócio de é crente hoje, amanhã não é mais. A linha está descendo sem nó, né? Devagarzinho vai entrando, né, pastor? Vamos lá. E não receberam um sinal em suas testas. Recebeu aonde? Na testa. E nem nas suas? E viveram. Se viveram é porque morreram, tiveram que dar vida. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Aí, depois que acaba o milênio, aí vão ver. Sabe aquele povo que você falou? Vão ressuscitar na segunda ressurreição. Porque essa que nós estamos falando é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Eu disse para vocês e contei muita história, né? Durante os 1000 anos, Satanás será preso. Vamos ler isso na Bíblia para dizer que o pastor está dizendo que vai ser preso. Não tem nem cadeia, não vou prender nem o. Não vou falar nada. Depois que é menor, fica calado, né? Chega, põe para mim ali, Apocalipse. Capítulo 20, verso número 2. Pois? 1, 2, 3 e já! Amarrou por quanto tempo? Aí sabe o que vai acontecer? No milênio, ele vai ser preso, amarrado, e não vai poder atentar ninguém. Sabe o que vai acontecer no milênio? Vai ter gente que ainda vai pecar, porque vai pecar do fogo. E aí, Deus vai perguntar: por que você pecou? Aí ele vai ter que dizer: porque eu não tenho vergonha na cara, Senhor. Porque o diabo nem está aqui, Senhor. Quem foi que acusou? Quem foi que fez você pecar? Foi eu mesmo, Senhor. Não pecou, não vale nada. Então vai ser preso. E olha o que acontece. Olha que interessante. Vamos examinar a Bíblia? E prendeu quem? Não, prendeu quem? Prendeu quem? Dragão. Quem é o dragão? Era serpente lá no Gênesis, cresceu e virou dragão lá em Apocalipse. Olha, pastor Germano. Era só uma serpentezinha no jardim do Éden. Comeu tanto pó que virou um dragão. Então
Diga comigo, o diabo, nosso adversário, não brinca. Diga, então eu vou deixar tanta brincadeira com a gente. Ué, não falaram por quê? Não vão deixar? Diga comigo, nosso adversário não brinca. Por isso eu vou deixar de brincar com o Evangelho. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é coisa séria. Coisa séria. Não é? Durante esses 1000 anos aí, Jesus vai reinar, agora nunca vai reinar com Jesus. Vai estar lá do céu ou a terra? Deus vai ligar o céu na terra. Ele vai ficar só com o milênio, né? Aí você está tendo uma eternidade, o diabo vai estar preso, preso, né? Mas aí Jesus vai estar lá no céu. Diga comigo, a nova Jerusalém está no céu, desce para a terra, para encontrar com a Jerusalém terrestre. Agora diga comigo, irmão de Assé, deixa para as próximas aulas. Amém, irmão? Eu acho que está bom por aqui, né? Por hoje? Tá bom? Amém? Semana que vem nós falamos de arrebatamento e os outros assuntos que vem. Tá bom? Vamos colocar de pé, então. Vamos agradecer a Deus. Deixa que irmão Jessé tira a dúvida dele lá. Jessé está afiado. Vamos orar? A gente ir para casa, descansar. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e querido Pai. Pai, graças te damos nessa noite. Meu Deus, pela tua palavra tão fiel e verdadeira. Senhor, seja conosco nessa noite. Pai, leva teus filhos em paz aos seus lares. Guarda eles de todo mal. Livra, Senhor, de todo embaraço nesta vida e do pecado que tão de perto tem nos rodeado. Nos ensina a correr com perseverança a carreira que a nós foi proposta, olhando firmemente para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou toda a afronta. Meu Deus, ser com teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Digam amém. Amém. Estendam as mãos assim, ó, feche os olhos, curva a cabeça, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, e não é somente hoje, é para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe, não saia.